Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raifran e na aula de hoje vamos dar um conteúdo muito importante da matemática, né? O tema de hoje é sobre equação polinomial do segundo grau com uma incógnita, conhecida como equação de segundo grau. Vamos aprender um pouco como é que é feita a definição e alguns exemplos, tá bom? Então quero que você pegue seu caderno, pegue seu material para a gente começar a fazer o nosso estudo, ok? Então, vamos começar aqui com a seguinte leitura, ok? Na aula de hoje estudaremos um dos assuntos mais famosos e mais importantes da matemática, que é a equação polinomiais, na verdade as equações polinomiais do segundo grau, ok? Só reforçando aqui, quando você estava lá no 7º ano, você começou a estudar sobre equação do primeiro grau, ou equação polinomial do primeiro grau. Agora você vai começar a ver outro tipo de equação, que também está interligada ao seu grau, ok? Então, vamos lá, continuando. Quero fazer a seguinte pergunta para vocês, né? Você lembra o conceito de equação? Vejamos alguns exemplos de equações. Temos aqui 3x mais 5 é igual a 10 menos x. Segundo, nós temos x ao quadrado mais xy menos x elevado a w é igual a π. X ao quadrado mais 3x menos 12 igual a 0. E por fim, nós temos aqui, nós chamamos de equação fracionária no valor de 2 sobre x mais 5 menos x é igual a 4 menos x elevado à raiz quadrada de 2 sobre x ao cubo menos 16x. Mas é o seguinte, pessoal, por que é considerado uma equação? Percebo que todas elas têm uma igualdade. Então, uma das definições é porque nós temos, né, essa sentença com uma igualdade e nós falamos que é uma equação, que vai dependendo da situação, é do primeiro grau, do segundo, exponencial, depende do contexto, ok? Então, observe que todas as equações apresentadas apresentam necessariamente letras, números, operações matemáticas entre letras e números e uma igualdade. Expressões algébricas que possuem uma igualdade são chamadas de equações. Você conhece bem algum tipo de equação? Você lembra de algum conteúdo relacionado a essa parte? Então, aqui são alguns exemplos de equações, tá ok? Então, vamos aqui a algumas definições. Você lembra como seus professores do ano passado definiram a equação do primeiro grau? Então, vamos ver aqui. Uma equação é dita do primeiro grau quando pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, em que a e b são números reais e o a é obrigatoriamente diferente de zero, porque se o a é igual a zero não vai ser, né, do primeiro grau. Nós temos aqui o exemplo, né, 2x menos 4 igual a zero, x mais 4 igual a zero, 3x menos 4 é igual a x mais 8. Percebam que todos aqui, né, tem uma igualdade, trabalhamos com letras e números, né? Nós vamos ver que cada um tem um nome específico, né? Então, perceba que numa equação do primeiro grau, a variável x aparece como sendo elevado ao expoente número 1 e não há outra potência x com o expoente superior a 1. Isso quer dizer que podemos pensar numa equação do segundo grau de uma incógnita quando o x aparece elevado a 2. Eu vou explicar esse esquema para vocês, tá ok? Olha, o nome da equação, inicialmente, vai ter, dependendo do como ela é apresentada. Mas em relação ao grau, você vai analisar o seguinte. Você vai ver as incógnitas, que são as letras, e vai ver qual é o maior expoente, né? Então é o seguinte, como, né, a equação do primeiro grau, o maior expoente é o número 1, né? Então, eu vou denominar equação polinomial do primeiro grau. Como o expoente maior que a gente vai estudar hoje vai ser o número 2, então, por causa disso, vai ser, no caso, a equação do segundo grau, ok? É isso que o nosso slide quis dizer anteriormente, tá bom? Então, prosseguindo aqui com o conteúdo, o que nós podemos fazer aqui agora, né? Uma situação, um problema que você entenda melhor esse conteúdo. Então, veja, em torno de uma quadra de futebol, com um comprimento de 15 metros de largura, um comprimento de 15 metros e a largura de 8 metros, deseja-se deixar uma faixa de mesma largura em todos os lados. Observe aqui a imagem, né? Para quem não entendeu o que eu falei, de novo, temos uma quadra, queremos passar aqui uma certa faixa com um certo comprimento, tem que ser igual.
Como eu não sei, eu estou chamando ele de x, tá ok? Então, né, a área dessa quadra mais a área da faixa totaliza 198 metros. Ou seja, essa parte aqui, pessoal, a área da quadra mais a área da faixa aqui de cinza, somando todas elas, vai ser igual a 198. E vem a seguinte pergunta: qual deve ser a largura dessa faixa? Então, assim, uma forma de resolver essa situação é fazer a expressão que representa essa área, onde x representa a largura da faixa nova, ok? Então, vamos tentar fazer essa situação problema numa forma de uma equação, ok? Então, pessoal, para que você consiga resolver a situação, você tem que lembrar que a área de um retângulo vai ser igual a base vezes a altura, ok? Então, perceba que ao fazer a substituição, nós vamos obter o seguinte, tá bom? A área é 198, a base vai ser 15 mais 2x. Mas por que esse valor? Porque lembra que vai ser essa nova área de 15 metros mais essa faixa que vale x. X mais x é igual a 2x. A mesma coisa vai ser com a altura, né? Nós temos aqui o valor de 8 metros e eu vou aumentar x de um lado, x do outro. X mais x é igual a 2x. Depois que fizermos isso, nós vamos fazer o produto entre esses dois elementos, ou seja, a multiplicação e trabalhar com a propriedade, né, distributiva. Quando você fizer isso, nós vamos obter o valor de 198 é igual a 120 mais 30x mais 16x mais 4x ao quadrado, ok? Depois disso, você vai fazer, né, a soma dos termos semelhantes. Quando você fizer isto, vamos obter 198, né, que vai ser igual a 120 mais 46x mais 4x ao quadrado. Reestruturando, escrevendo tudo da forma mais organizada possível, nós vamos ter a equação, né, 2x ao quadrado mais 23x menos 39 igual a zero. Essa equação representa a área em que x é a largura dessa nova faixa, ok? Então aqui nós só fizemos a representação. Então, pessoal, depois de ter feito a situação problema, que você vai entender agora o que é uma equação de segundo grau. A situação anterior é representada por uma equação polinomial de segundo grau, onde encontrando a incógnita x, encontramos a solução, né? Então, aqui a gente vê a definição matemática, né? Chama-se equação do segundo grau na incógnita x, toda equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, né? Porque, pessoal, o a, b e c são os coeficientes. Então, eu quero que lembre assim, toda vez que falar coeficiente são os números e x é incógnita, né? Ou seja, o valor que eu quero encontrar, tá ok? Então, não esqueça, a equação do segundo grau é da forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais como é que são, né, com os valores numéricos aí, ok? Então, relembrando que a equação tem um certo formato, lembrando que a, b e c são os números, os coeficientes, a gente vai colocar aquele exemplo anterior, 2x ao quadrado mais 23x menos 39 igual a zero, né? Nesta equação nós temos os coeficientes, ou seja, os números no valor de a, b e c, o a sendo 2, porque era ax ao quadrado. No lugar de bx, nós temos aqui, né, no lugar de b tem o 23, por isso que foi colocado aqui. E o valor de c, né, é esse termo que não tem incógnita, hipoteticamente, né? Aqui vai ser, então, c igual a menos 39. O que eu posso falar aqui para vocês, rapidinho, é que é muito importante que quando você tem uma equação do segundo grau, você tire inicialmente os coeficientes, porque nós vamos utilizar esses valores para encontrar a solução, que vai ser chamada de raiz, que a gente vai ver posteriormente, tá ok? Não esqueça, a letra, no seu caso só uma, que é incógnita, e os números que ficam na frente dessas letras nós chamamos de coeficientes, tá bom? Tente saber quem é o A, o B e o C, que são os elementos principais desse momento aí, tá bom? Prosseguindo, né? Falando ainda, né, daquele exemplo que nós trabalhamos inicialmente, vamos colocar outro diferente, que é esse exemplo número 1. Menos 3x ao quadrado mais 4x mais 9 igual a zero, né? Nesta equação temos os coeficientes menos 3, 4 e 9, né? Já nessa outra equação, x ao quadrado menos x menos 8 igual a zero, né? Nesta equação temos os coeficientes 1, menos 1 e 8.
são os números que ficam na frente, né, da letra, né, ou seja, cada um naquela posição da equação do segundo grau. O que a gente pode falar, né? Quando temos uma equação de todos os coeficientes, quando temos o A, B e o C, definimos que é uma equação completa, como nós temos aí, né, nos exemplos anteriores. Percebam novamente, em todas essas duas equações, todas elas possuem um A, um B e um C. Quando eu tenho o A, B e o C, todos os coeficientes, nós falamos que é uma equação completa, tá ok? Então, essa é a primeira definição que nós vemos depois do que é uma equação do segundo grau. Vamos aqui ver o exemplo número 2. 2x² mais 4x igual a 0. Percebam, né, que eu não tenho um trinômio inicialmente no primeiro membro. Então, eu posso dizer que nesta equação temos coeficientes A igual a 2, o B igual a 4 e o C vai ser 0, porque não temos aí visualmente o C. Nesse segundo exemplo aqui, ó, 5x² menos 7, percebam que não tem um trinômio no primeiro membro, então está faltando algum elemento. Se você olhar direitinho, o A é igual a 5, o B não temos, é aquele que fica com x, então vai ser 0. Já o seu termo independente vai ser menos 7. E para fechar, 6x² igual a 0. Perceba que só tem um elemento, um monômio no primeiro membro. É porque está faltando, né, dois coeficientes. O A é igual a 6, mais o B é igual a 0 e o C também. E quando temos uma equação que são nulas, os coeficientes B e C, ou os dois simultaneamente, definimos que é uma equação incompleta, como vimos no exemplo anterior. Tá ok? Então, vimos que é completa ou incompleta. Um ponto importante é sobre a raiz de uma equação. Então, vamos lá. Quando tem uma equação de qualquer grau, ao fazer uma resolução, encontramos suas soluções independente do grau da equação. E denominamos essa solução como raiz, ok? Em outras palavras, a raiz é a solução da equação, né? Uma raiz, né? Ou seja, um número é considerado raiz quando colocamos no lugar da incógnita e essa equação transforma numa sentença que é verdadeira, né? Nós temos aqui x² mais x menos 2 igual a 0. Então, quando eu procuro um número que eu vou substituir e torna essa sentença verdadeira, ela é uma raiz, né? Podemos afirmar que o número 1 é uma raiz, pois torna a equação verdadeira. Perceba aí, no lugar de x foi colocado o número 1. Ou seja, quando nós temos aqui x², eu coloco 1². No lugar aqui do próprio x, eu coloco o número 1. E você percebe que quando eu fizer essa operação, vamos tornar essa equação verdadeira, essa sentença. Ou seja, né, 1² vai ser 1, vou adicionar mais 1 e subtrair com menos 2. Quando você fizer essa adição, né, nós vamos obter 1 mais 1 igual a 2 e 2 menos 2 vai ser igual a 0. Ou seja, nós vamos ter o primeiro membro igual ao segundo. E assim, a gente podemos afirmar que o número 1 é a raiz, no caso, dessa equação. E fechando aqui nossa aula, nós vimos que é uma equação do segundo grau, o que é um incógnito, que é no caso a nossa letra que estamos à procura. O grau é do segundo, no nosso caso do segundo, devido ao expoente máximo número 2. Os coeficientes são os números, né? E a raiz é a solução, tá? Então, pessoal, eu quero falar para vocês que esse conteúdo é muito importante. Vamos ver aulas posteriormente sobre esse conteúdo. E não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima.